E a parada cardiorrespiratória, vamos começar, né, recomeçar, conversando sobre essa emergência, que, a meu ver, é a mais difícil, a mais estressante, é a que mais mexe tanto com o leigo, diante de um familiar, diante de um parente, uma pessoa amiga ou não, como nós profissionais da saúde, né? E a parada cardiorrespiratória não é nada menos do que o parada do batimento cardíaco. Então, nós estamos aqui, parada cardíaca não é nada mais do que a parada dos batimentos cardíacos. O nosso coração ele tem essa função de bombear sangue e ele bombeia 24 horas por dia, 80, 100, 70, 60 batimentos por minuto, e o dia inteiro ele vai lá bombeando e bombeando sangue para todos os tecidos, para todos os órgãos do organismo. Na hora em que ele para de bombear, nós, profissionais ou leigos, precisamos fazer algo para fazer com que este sangue que ainda se encontra ali nos vasos, ele continue circulando. Porque ainda há nesse sangue ainda tem glicose, esse sangue ainda tem resíduo de oxigênio, então, mas o sangue está parado, ele não está circulando, então é preciso fazer ele circular. Quem vai fazer ele circular é a pessoa que vai fazer o primeiro atendimento até que chegue um socorro médico avançado, né? Então, quando diante de uma pessoa que perdeu a consciência, né, você encontra ela ali sem consciência, você vai no ombro dela e vai chamar. Fulano, fulano, senhor, senhor, senhora, se você souber o nome, pelo nome. E vai chamar, chama, bate forte e chama alto. Porque ele pode apenas estar dormindo ou desmaiado. Mas quando você bate forte e chama alto, ele vai se mexer ou não vai responder nada. Se ele não responde nada, é sinal de que ele está inconsciente mesmo. Então, aí eu observo rapidamente se o peito dele tem movimentos respiratórios. Se você percebe que nem movimento tem, ele nem responde, ele nem respira, a gente não perde tempo. O que é que eu preciso fazer o quanto antes? Ele pedir ajuda. Eu peço ajuda, já vou pedir, se tiver alguém por perto, eu já vou me encostando no paciente, já vou ficando aqui na lateral dele, ali próximo ao ombro dele, ali eu me ajoelho, nós vamos colocar esse paciente no chão, como eu vou detalhar mais à frente, e nós vamos começar a fazer o trabalho do coração. Vamos fazer o quê? Vamos comprimir esse tórax a ponto dele esvaziar o coração, deixar ele voltar para encher, e eu vou comprimir de novo, e eu vou permitir que ele volte e encha de novo, para eu bombear esse sangue no mesmo ritmo que o coração fazia, ou no ritmo até maior, que eu vou estar falando com vocês, tá certo? E eu vou pedir essa pessoa, quando eu pedir ajuda, eu já vou pedir para ela, olha, por favor, liga para 192 e pede socorro, pede um serviço médico avançado. Porque quando eu peço o serviço médico avançado, é porque ele vem já com todos os equipamentos, vem o médico, vem o desfibrilador automático externo, vem todos os equipamentos necessários, medicação, né, para tudo que for necessário com esse paciente. Mas eu preciso imediatamente começar a fazer a parte, o, a função que o coração parou de ter, né? Que é exatamente bombear esse sangue. Como é que eu bombeio? Comprimindo esse tórax. Queria lembrar para vocês que melhorou muito desde 2010, né? Os ensinos, os estudos, as pesquisas mostram que quando eu começo a compressão o quanto antes, eu tenho uma chance muito maior de salvar essa vítima. Nós do SAMU, nós sofremos muito, muitas vezes, por situações que nós chegamos na situação para atender e o paciente está lá parado, e a maioria das vezes a gente fica triste, por quê? Porque aquele caso alguém poderia ter feito algum primeiro socorro, e muitas vezes as pessoas não foram treinadas para fazer nada, né? É um sangue que tá extravasando e a pessoa morre por perder o sangue, ninguém soube comprimir o local que está sangrando. É um coração que parou de bombear e ninguém sabe fazer a compressão para fazer o trabalho dele. Então, assim,
a gente precisa melhorar a questão de primeiros socorros a nível de nosso país, porque a gente vai salvar muito mais vidas. Então, a compressão, nós vamos comprimir rápido e com força o centro do peito desse paciente, tá bom? Se a gente conhecer essa pessoa, se for amiga da gente, se for pessoa conhecida, que eu possa confiar e eu posso fazer a respiração boca a boca, eu vou fazer. Mas se eu não tiver como fazer isso, infelizmente, eu continuo só com as compressões e só compressões também vão salvar essa vida. E eu vou aplicar a respiração caso eu consiga, mas isso eu vou estar falando daqui a pouco, tá bom? E se você não tiver como fazer o B, né? O C é a compressão, o B é o ventilar, ou seja, é jogar ar dentro do peito desse paciente. O C vai ser o compressão, né, cardíaca, e o B eu vou ventilar, ou seja, a parte da boa ventilação. Lembre-se sempre, o mais importante é fazer o trabalho do que o coração parou de fazer, tá bom? Que é bombear. Mas, se eu tiver como fazer a ventilação, também eu faço, tá bom? Pacientes inconscientes, você chamou, não responde, ele não respira, começa as compressões, repetindo para que você compreenda a importância de fazer o trabalho do coração, tá certo, gente? Então, daí em diante, não esquecer que aquela pessoa está dependendo de você para receber irrigação sanguínea no cérebro, no coração, nos rins, e quem sabe até nem morrer, porque ele teve essa parada, mas diante dos cuidados que a gente pode prestar, de repente esse paciente volta a bater o coração, volta a bater, funcionar o organismo dele que deu aquela parada, e aí a gente salvar essa vida. Vocês já imaginaram um negócio desse, né? Quando há essa parada do coração de bombear, né, as nossas células ficam sem oxigênio, né, a pessoa perde a consciência, como nós acabamos de falar. Caso demore por um socorro, a gente pode até morrer, porque parou tudo ali, não tem nada chegando de nutriente, não tem nada alimentando os tecidos cerebrais, tá certo? Quando o coração para tudo isso. E aí cabe a nós fazer o trabalho do coração. Eu vou, todas as vezes que isso acontecer, eu vou observar a vítima até a chegada de socorro, tá certo? Observar se ela respira, né? Se ela não respira, se o coração bate, se não tiver batimento, se iniciar a RCP, ou seja, se o coração bate, ótimo, o coração está batendo, mas ela não está respirando, aí a gente vai precisar fazer a respiração por ela, tá certo? Facilitar a respiração dessa pessoa por ela. Mas se o coração para de bater, eu preciso fazer as duas coisas, ou pelo menos fazer o trabalho do coração, que é as compressões, tá bom, gente? Nós vamos ligar imediatamente, não sou eu que vou ligar, de preferência, eu que vi, eu que estou ali, né, tomando a iniciativa, eu vou pedir ajuda e vou direto para perto do paciente. O que é que eu vou fazer? Essa vítima, ela precisa estar deitada num ambiente rígido, tem que ser no chão. Se for no sofá, eu preciso colocar esse paciente no chão. Se ele estiver numa rede, eu preciso descer essa rede até o chão. Alguém vai me ajudar a tirar dos armadores a rede e colocar no chão. Se ele estiver na cama, da mesma forma, pega a coxa da cama e coloca no chão. Em cima de um colchão não dá para fazer as compressões no coração. Porque à medida que eu vou comprimindo, o colchão também baixa. No sofá, da mesma forma, e na rede eu nem falo. Então, precisa colocar numa superfície rígida. No hospital, é em cima de uma cama ou de uma maca, onde a gente tira o colchão para fazer a compressão, tá bom? Quando não é possível, vai para o chão mesmo. Então, a gente vai deitar a vítima no chão, de costas sobre o chão, certo? Fica de joelho ao lado da vítima, ali próximo aos ombros dessa pessoa, bem, né? E vou apoiar o centro da minha mão, ou seja, essa calcanhar da mão, eu vou apoiar, tá certo? No centro do tórax dessa pessoa. É lá exatamente onde a gente imagina que está o coração. E começo quanto antes as compressões.
Sempre eu já pedi ajuda. Não começo jamais a fazer algo por nenhuma vítima sem ter antes pedido ajuda. Se eu começo a compressão sem pedir ajuda, gente, vai ter um momento que eu vou estafar, eu não vou aguentar chegar ao final, né? Não vou suportar por muito tempo, porque é hiper cansativo, é exaustivo, né? A gente entra em exaustão mesmo, né? Então, daí a pouco eu preciso sempre pedir ajuda antes, porque na hora que eu canso, eu sou substituída por alguém. Eu vou posicionar minhas mãos, como tem o desenho aí que vocês estão vendo, ó, vou colocar meus dedos sobre a outra mão, uma mão sobre a outra, perdão, eu não estou conseguindo, né? Eu vou colocar uma mão sobre a outra e vou elevar os dedos da mão de baixo. Eu não deixo a minha mão espalmada sobre o tórax do paciente, porque espalha toda a força que eu quero colocar. Então, o que vai fazer a força vai ser esse calcanharzinho da minha mão, tá bom, gente? E eu faço isso, estico os meus braços, estico os braços e vou sobre o tórax, como vocês estão vendo na imagenzinha aí. E eu vou sobre o centro aí do tórax do paciente. Eu vou estar colocando, né, todo o meu peso sobre esse corpo, tá bom, gente? Eu preciso levar o peso do meu corpo e eu não fico fazendo esse exercício de dobradiça. O meu braço é reto e é o meu corpo que desce sobre o corpo do outro, do tórax do paciente. Tá bom? Então, esse peso é em torno de 12 a 15 quilos que a gente joga em cima. Para quê? Para conseguir baixar esse tórax a ponto de esvaziar esse coração. Tá certo? Entenderam o porquê da compressão? Exatamente em cima do coração, que estava assim, ó. Que estava lá paradão, ó. Tá? Sem bombear. E aí eu vou comprimir para quê? Para ele esvaziar. E encher de novo, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia, enche. E se eu não tiver como fazer boca a boca, gente, ou se eu não tiver coragem, se não é alguém conhecido, se eu não tenho confiança em colocar a minha boca na boca do outro, eu precisaria ter um dispositivo como essa máscara aí, que é uma máscara que a gente chama, não vou nem falar agora, né? Mas assim, a gente deveria, na verdade, se nós fizéssemos primeiros socorros em todas as escolas, fizéssemos primeiros socorros, todo mundo fosse treinado em primeiros socorros, a gente teria essa máscara nos nossos materiais de primeiro socorro, no nosso carro, na nossa bolsa, porque para a hora que Deus livre nos acontecesse algo parecido, a gente ia ter essa máscara para a gente utilizar e na hora a gente não se contaminar com a saliva, com as secreções desse paciente, tá? Caso não tenha máscara, que a grande maioria não vai ter, eu vou fazer o quê? Eu posso tanto, eu vou comprimir 2 minutos. Se em 2 minutos eu comprimi e esse paciente não se mexeu, não começou a respirar, não começou a se movimentar, eu vou fazer a respiração depois de 2 minutos, tá bom, gente? E esses 2 minutos eu percebi, eu posso até fazer o boca a boca se eu não tiver outro meio, né? Se não tiver chegado ainda o SAMU com o dispositivo correto. Aí eu vou fazer como? Eu vou, se for um adulto, eu posso fechar aqui o nariz dele para o ar não sair por lá. E venho, boto a minha boca, acoplo a minha boca sobre a boca do paciente. E eu sopro. Vou de novo, 2 vezes. Quando eu sopro, você percebe que o tórax dele chega e se eleva. Aí eu volto para as compressões. Por que precisa ter ajuda? Exatamente porque a gente não suporta. 2 minutos já é super cansativo. E a outra pessoa já emenda com você. Se você tirou a mão do tórax, a outra pessoa já vai colocando para agora ela assumir as compressões, tá bom? E assim até o SAMU chegar. Parecida, mas que horas que eu posso parar? Não, se você começou, você não pode parar. Não deve parar. Mas eu estou sozinha. Se você está sozinha, você fez errado, porque você não vai suportar por muito tempo fazer essas compressões, principalmente de maneira correta. Como eu disse para vocês, é exaustivo, cansa muito, falta até o fôlego de tanto esforço que a gente faz.
Se a gente não tiver bem treinado, não tiver um bom preparo físico, a gente nem deve começar. Mas se começou, não pode parar. Entendeu, minha gente? Então, daí precisar de alguém para ajudar, ok? A gente tem muito que conversar sobre essa questão, mas se vocês fizerem só isso que eu falei, vocês já vão salvar uma vida. Esse coração vai estar fazendo, você já vai fazendo o trabalho do coração. Quando a SAMU chegar, esse paciente ainda vai ter cérebro vivo, ainda vai ter rim funcionante, ainda vai ter fígado também. Então, assim, é muito interessante. E, além do mais, o coração desse paciente, à medida que eu também comprimo, ele vai estar também circulando sangue para o coração. E para ele voltar, vai ser muito mais rápido. Quando é que ele volta a bater a voltar o batimento cardíaco para que você pare, se você o paciente se movimentar? Estou lá fazendo as compressões, tá? O paciente mexeu um pouquinho, qualquer movimento é sinal de vida, tá certo? Então, aí é hora de parar. Eu não posso estar fazendo compressões numa pessoa que está viva, ok? E aí, o que é que eu faço no momento desse? Enquanto o SAMU não tiver chegado, eu vou pegar esse paciente, eu vou deixar ele em posição lateral de segurança, que daqui a pouco eu explico para vocês como é essa posição, para que ele fique no melhor posicionamento até que o SAMU chegue. Tá bom? Muito obrigada, até a próxima.